Olá pessoal, interessante como a gente se enreda nas coisas, né? Como a gente cria situações que nos levam a sofrimento, a tristeza, a desilusão, né? Essa questão de evolução é uma delas. A questão de evolução é uma delas. A gente não define bem o que são as coisas e acabamos nos cobrando porque não evoluímos tanto, não somos tão evoluídos, não conseguimos evoluir e assim por diante, né? Estabelecemos às vezes métricas muito altas, né, para que a gente nunca vai atingir, mas nos cobramos diariamente por isso, consciente e inconscientemente. Essa questão de evolução, por exemplo, é bem típica, né, principalmente na área holística. Eu sou mais evoluído que você? Não, você é mais evoluído que eu. Não, ele, olha só como ele é evoluído, e assim por diante. Então nós gostamos de usar, né, essa ideia. E o ego gosta. O ego gosta da ideia de evolução. O ego gosta de se sentir superior, de crescer, de se expandir, de fazer acontecer, né? O ego adora essas coisas. Só que, a bem da verdade, a nossa última evolução foi quando a gente formou o ego. Essa foi a última evolução da humanidade. Foi justamente esse senso de eu, né? O desenvolvimento do ego a ponto de a gente se reconhecer, e trouxe inúmeras situações, né? Só que com o surgimento do ego, que foi a grande evolução, o que nós temos depois é desenvolvimento. Surgiram regras de convívio, surgiram leis para organizar, né, a proteção a esse ego. Surgiram mandingas e sortilégios para assegurar a integridade do ego, né? E de lá para cá é só desenvolver, é só expandir essa ideia, esse conceito. E isso acontece em dois âmbitos, em duas esferas. Na esfera comum, como humanidade. Então nós tivemos o desenvolvimento do ego na humanidade, tornando disponível para os seres essa ideia de ego, de mente, de eu. E nós temos o desenvolvimento pessoal. A criança, em um determinado momento, ela vai se desligar do todo e vai desenvolver o seu ego particular. Então ali, todos nós passamos por essa evolução. Assim como o coletivo, a humanidade ainda está na era do ego, da mente, do eu, o indivíduo também ainda está. A humanidade vai levar, e talvez nem consiga, dadas as condições que a gente está vendo no planeta, muito tempo para evoluir novamente. Que essa próxima evolução vai ser além do ego, vai ser o transpessoal, o transmental, transcendência, a próxima evolução. Como humanidade, eu mesmo sendo uma pessoa por natureza otimista, positiva, não vejo condições da humanidade conseguir isso. Como indivíduos, nós já tivemos no passado seres que evoluíram. Buda, Jesus, Krishna, outros tantos yogis e gurus perdidos por aí, e outros tantos seres que não apareceram. Evoluíram, foram além do ego. Mas a esmagadora maioria da população nem desenvolveu o ego. Nós estamos na infância da nossa mente. Essas necessidades de papai do céu, de anjinho da guarda,
de entidade para proteção, essa coisa de levantar as mãos para o céu e perguntar, mas meu Deus, por que comigo acontece isso? Essas questões de como é que Deus permite que os bons sofram e os maus prosperem, isso tudo é uma declaração, uma firma registrada em cartório com testemunha de que a nossa mente, o nosso ego é infantil. É infantil. A falta de respeito pelo semelhante para com o outro, a falta de respeito para com o meio ambiente, esse afastamento, né? A natureza são os animais. Eu não sou natureza. Não, eu sou melhor do que isso. Tantas e tantas situações declaram isso. Nós temos uma mente infantilizada, medrosa, incapaz. Há muito que desenvolver. Nós descobrimos o átomo, dominamos a reação nuclear ali toda, produzimos coisas fantásticas, redes sociais, por exemplo, né? Desenvolvemos intelecto, desenvolvemos racionalidade, e isso é o que nós estamos fazendo, desenvolvendo. Não evoluímos nada nos últimos 5.000 anos, 6.000 anos, mais do que isso. Apenas desenvolvemos o ego. Alguns poucos indivíduos foram além e conseguiram uma transcendência temporária, ocasional, e bem poucos conseguiram, né, uma transcendência completa e foram embora. Foram embora do planeta, não tem mais o que fazer aqui, porque para estar no planeta, para viver no planeta, para conviver, você precisa de ego. Não tem como deletar, matar, não tem como dizer que o ego é seu inimigo, porque você precisa dele para se relacionar, para interagir com as coisas todas. Né? O fato de considerar o ego um inimigo, a mente mente, dá o grau de infantilidade que nós estamos convivendo. É uma ignorância dizer uma coisa dessas, afirmar uma coisa dessas, querer que as pessoas façam isso, que busquem isso. Nós temos que desenvolver esse ego plenamente, a ponto dele começar a buscar a transcendência e aceitar a transcendência, que é a superação do ego. O ego não vai evoluir. O nosso ego não vai evoluir. A próxima evolução é a superação do ego. E isso é terrível, né? Isso é terrível. Com face a esses argumentos, esses fatos que a gente pode observar, nós nos deparamos com essas cobranças, né? Com essas ideias de evolução, de achar que um é mais evoluído que o outro, não. Nós consideramos a sociedade atual evoluída e a sociedade mais antiga bárbaros, quando fazemos as mesmas coisas que eles faziam, talvez com requintes de crueldade, com requintes maiores de crueldade e de tecnologia. Né? Irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando avô, brigas em família, briga entre clãs, briga entre tribos e tudo mais, continuamos fazendo a mesma coisa. É um desenvolvimento lento, difícil e sofrido. E nós nos cobramos por evolução. Esse ponto é complicado, porque quando você se cobra por evolução, você está se cobrando por algo muito grandioso, que poucos de nós vão conseguir. Nós temos que nos cobrar por desenvolvimento, por experiências, por crescimento dentro da mente do ego. Nós temos que nos cobrar por amadurecimento, por maturidade, por serenidade, não por evolução. Porque quando nós cobramos por evolução, nós estamos criando uma armadilha e estamos caindo dentro dela. Porque nós não queremos evoluir. Nós queremos afirmar o ego. E usamos os mais variados subterfúgios para isso, né? Por exemplo, minha alma. Eu tenho uma alma.
Uma alma imortal. Ela é minha. Desde quando o menor pode ser dono do maior? É a sua alma que tem você. Você não é a sua alma. A sua alma é muito mais do que você. Por isso a transcendência. A sua alma é mais uma etapa de transcendência, de ego. Mas nós dissemos, nós enchemos o peito, minha alma. Né? Meu eu superior. Como se eu fosse crescer e fosse me tornar o eu superior. Não vamos nos tornar o eu superior. Ele é maior do que essa personalidade de Luiz Felipe aqui. Ele, na verdade, é uma coleção de personalidades. Então, nenhuma delas vai se tornar a alma, o eu, a consciência. Mas isso é inadmissível para o ego. Inadmissível para a maioria das pessoas. Ninguém quer isso. Nós cultivamos a ideia de que eu vou crescer e vou me tornar a minha própria consciência. Tá certo. Nos cobramos por isso, sofremos por isso. E sofremos muito por isso. Nos iludimos. Nós criamos ao nosso redor uma ilusão que ao mesmo tempo é uma barreira. Porque o ego não vai conseguir evoluir. O ego vai se desenvolver. Mas a ideia de que ele vai assumir, que ele vai se tornar cada vez maior e mais poderoso, cria uma barreira que você não passa disso, porque você tenta obter algo que é irreal, que é ilusório. Não é uma simples troca de palavra, a evolução por desenvolvimento. Não é uma simples troca, é muito mais profundo do que isso. Infelizmente, a maioria ignora essa sutil diferença, essa grosseira diferença. Eu não sei vocês, mas eu passei muito tempo me cobrando por evolução. Eu passei muito tempo buscando evoluir e ser melhor, e crescer. Era uma pressão, era uma cobrança interna, era uma insatisfação constante. Era algo que não terminava nunca. Não importa o que eu fizesse, não importa o que eu conseguisse, não era suficiente, não era bom, não dá, tem que ser mais. Esse é um exercício constante de gasto de energia vital. É um gasto em tentar uma coisa, em criar uma barreira. E a gente não chega lá, nunca. Ninguém chega. A maioria esmagadora da população do planeta não chega nisso. Não chega nem perto disso. E quando você morre também não acontece isso. Você não recupera a sua alma, seu eu superior, você não se torna ele porque morre o corpo. Morre esse computador biológico. Você continua igualzinho, sem tirar nem pôr. Igual. As coisas ficam piores ainda, ficam mais difíceis na verdade. Porque o mundo material é lento, né? As coisas levam tempo. As coisas não acontecem só porque eu penso nelas, porque eu sinto elas. Não, depende de muitos fatores. No mundo astral, no mundo espiritual, você pensar, você cria uma ilusão tão forte que você acredita que é real. É bem mais difícil. E hoje eu me deparei um pouco com isso, né? Fiz uma breve revisão de tantas expectativas que eu tive ao longo da vida, de tantas cobranças, de tantas ideias. E do quanto foi difícil, ainda é em alguns momentos, soltar isso. Pensar, eu não tenho uma alma, eu não sou uma alma, eu sou uma personalidade, Luiz Felipe. Transitória, permanente, frágil, insatisfeita principalmente, que está tentando entender essa dinâmica, esse processo todo. A gente tenta, a gente faz o melhor que pode. O nível de ilusão que você cria, o nível de barreira que você cria, implica em um grau de aceitação tão grande que nós nunca vamos atingir.
Porque a aceitação não é dizer, você dizer assim, eu aceito, eu entendo, tá tudo bem, eu concordo, né? Faça-se a sua vontade. Não. Nós só conseguimos aceitar quando nós realmente entendemos, nós conhecemos o processo e entendemos o que ele significa. Aí nós aceitamos. Qualquer aceitação sem esse conhecimento é ilusão. É ilusão. É da boca para fora. Não internalizamos aquilo, não tem como. Então é preciso cuidado com as palavras. É preciso cuidado com essas expectativas que a gente vai gerando, né? Porque torna muito mais difícil o caminho e nos afasta cada vez mais dessa transcendência. Gratidão. Estou preso. Meu Deus, está vendo? Isso está criando rotina. Eu vivo mais aqui dentro dessa câmera do que qualquer outra coisa, né? Perigo isso.